Você já passou, tá passando, ou tá bem próximo de passar aquilo que eu chamo de o verdadeiro começo da sua vida. Aquele momento em que você começa a receber sua primeira quantia de dinheiro e a partir dali você acredita que pode já ter o que quiser, ir onde quiser, fazer o que quiser. Mas claro, isso vai depender do quanto de dinheiro você tem para poder assumir essa responsabilidade. O grande problema aqui é que nós temos culturalmente o hábito de simplesmente ignorar essa parte do desde que você tenha dinheiro para isso. E normalmente a gente acaba vendo muita gente gastando mais do que aquilo que seria possível, tendo em visto quanto ela ganha. O que pode levar mais gente a fazer parte de um número que infelizmente vem crescendo muito nos últimos anos e assusta toda vez que a gente para dar uma olhada nele, que é o número de pessoas endividadas em todo o país. Esse número no final de 2022 atingiu a casa de 77,9%, beirando 78% de toda a população nacional. O que por si só já é um fato muito assustador e ninguém gostaria de fazer parte desse valor. Em especial, a população jovem, que está começando agora a sua vida. Está no momento em que deveria estar buscando construir um sonho e não transformar a vida dali para frente em um pesadelo. E muito do que leva essas pessoas a viverem verdadeiros infernos nas suas vidas são maus hábitos de consumo. Então, se o seu objetivo é melhorar os seus hábitos de consumo, fica nesse vídeo, que eu vou te mostrar uma ferramenta que eu já uso há alguns anos e que me ajudou bastante a desenvolver um pouco mais essa disciplina financeira, possibilitando um maior controle do meu capital e também me permitindo dedicar parte do valor que agora eu tinha disponível no meu bolso para finalmente poder investir. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Sejam todos bem-vindos a Prime Journey. Eu me chamo Yuri, e se você ainda está nesse vídeo, provavelmente você deve estar com algum problema financeiro, ou mesmo está buscando alguma ferramenta que te possibilite desenvolver um pouco mais de disciplina com relação aos seus gastos. Seja lá qual dessas for a sua realidade, o primeiro passo para poder entrar nessa jornada você já fez, que é reconhecer o seu problema e buscar por alguma solução ou ferramenta para poder vencer esse seu desafio agora. E para te ajudar nessa luta, eu trouxe no vídeo de hoje uma ferramenta que eu já utilizo há alguns anos para me ajudar a ter um pouco mais de controle sobre o meu dinheiro. Essa ferramenta ela serve para poder analisar um pouco mais as minhas decisões financeiras e dedicar o meu dinheiro a gastos que realmente façam sentido e que não vão afetar tanto o meu bolso. Eu chamo essa ferramenta de regra do 1+meio. Ela serve para te ajudar a ter uma noção se os seus gastos estão sendo gastos inteligentes e ou bem planejados. E bem, como que funciona para ver se o meu gasto está sendo feito de forma inteligente ou mesmo se eu estou planejando ele de forma adequada? Essa regra serve para poder avaliar os seus gastos de acordo com duas propriedades, e são elas: a necessidade e a vontade de ter um determinado produto ou consumir de um determinado serviço. Primeiro, antes de realizar uma compra, é ideal que você saiba por que você está realizando aquela compra. E seja lá qual for o motivo, no final ele se enquadra em uma dessas duas categorias. Ou você está comprando porque você precisa daquele produto, é uma necessidade, ou você está comprando porque você quer aquele produto. Então não é algo que é necessário para você em termos de integridade física ou mesmo em termos de conhecimento ou integridade financeira, enfim. É algo simplesmente estrito ao emocional. Ou seja, você está fazendo aquilo basicamente para saciar alguma emoção ou algum desejo. Mas claro, isso também não exclui a possibilidade de que ambas as características estejam ligadas a uma compra. E é exatamente nesse ponto que a regra do 1+meio entra, porque a gente vai avaliar qual é o peso de cada uma dessas duas características, entre necessidade e vontade de consumo de um determinado produto. Se você, por exemplo, não tem a necessidade de consumir um produto, ou seja, está fazendo aquilo simplesmente por vontade, aquilo só vai alimentar o seu emocional e nada mais, o ideal é que você nem sequer cogitasse consumir aquele produto. Afinal, é mais importante que você tenha dinheiro no seu bolso do que você gaste o dinheiro com determinado produto. Só que a gente sabe que isso funciona só no mundo ideal e não no mundo real. No mundo real, claramente, você vai buscar aquele produto, até porque você está buscando suprir alguma necessidade emocional, necessidade, claro, entre aspas. Então você vai dar um jeito de consumir aquele produto. E para qualquer outro caso em que você vai estar analisando essas duas características, você vai estar aplicando um multiplicador ao preço do produto. Para algo, como o exemplo que eu acabei de dar para vocês, em que a vontade de consumir o produto é muito alta, mas a necessidade é muito baixa, você deve multiplicar o valor do produto, ou melhor, o preço do produto, por 3. Por quê? Bem, o objetivo aqui não é te impedir de gastar o seu dinheiro, é simplesmente que você não tenha que se preocupar caso você fique sem o dinheiro gasto naquele produto. Para que dessa forma, mesmo comprando ele não venha afetar todo o seu capital. Ah, mas 3 vezes não vai ser muito do valor? Não vai ficar muito caro isso? Sim, exatamente. O objetivo é que seja caro,
Porque, como eu disse, a função dessa ferramenta é garantir que você tenha dinheiro no seu bolso caso você precise de capital posteriormente. Então, mesmo que você compre o produto, aquilo não vai vir a afetar você no seu dia a dia. Agora, se você quer alguma coisa, ainda com um grau alto, mas passa a precisar um pouco dela, nem que seja no futuro, nesse caso você vai multiplicar o preço do produto por 2. Porque agora você tem um grau de necessidade sobre aquele produto, mas ainda assim, o maior motivador para sua compra é vontade e não necessidade. E conforme o grau de vontade vai caindo e o de necessidade vai aumentando, você vai diminuindo esse multiplicador. Quando os dois são iguais, por exemplo, você deve multiplicar o preço do produto por 1,5. E aí que entra o nome da regra do 1 mais meio. Nesse ponto, você está comprando o produto tanto porque você quer, quanto porque você precisa. Então, você deve aplicar a regra do 1 mais meio, porque caso seja necessário resolver algum problema, você ainda vai ter capital no seu bolso, porque você precisa daquele produto. Se o próprio produto der algum problema, você tem capital suficiente para recorrer a alguma solução e resolver o problema que você encontrou com aquele produto especificamente. Agora, se você precisa muito de um produto, mas ainda assim está comprando ele em partes porque você quer, ou a necessidade que você tem daquele produto não é algo que é crucial para sua integridade física, mas ainda assim é uma necessidade alta, você deve aplicar ao preço do produto um multiplicador de 1,25, só para que você tenha algum capital ainda sobrando no seu bolso, caso uma necessidade venha acontecer. E por fim, se você está consumindo alguma coisa somente por necessidade, sem ser por vontade, você não deve aplicar nenhum multiplicador. O preço será o do próprio produto. Afinal, se você não consumir aquele produto ou não pagar por aquele serviço, você pode vir a ter problemas não só futuros, como imediato. E nesse caso, não tem como recorrer. Você precisa utilizar o capital para poder pagar por aquele bem. Para dar um exemplo mais prático de como essa ferramenta funciona, eu trouxe para vocês uma planilha, que inclusive ela está aqui no link do comentário fixado do vídeo para vocês baixarem e empregarem também nas suas análises financeiras. E ela é uma planilha bem simples, constituída de 3 partes. A primeira parte, que é essa mais à esquerda, é referente basicamente ao grau de necessidade sobre uma compra. Ela está bem explicativa aqui, mas basicamente ela é a aplicação ali da regra do 1 mais meio. Nessa parte a gente não vai mudar, é só para lembrar realmente quais são os multiplicadores que serão aplicados aos preços dos produtos. Ela tem mais alguns detalhes, mas eu vou deixar para poder voltar nela depois que eu explicar as outras colunas, porque eu vou precisar primeiro estabelecer alguns valores para que os dados que a gente vai obter aqui nessa primeira sessão façam sentido. Para a segunda sessão, nós temos a parte de informações básicas dos seus gastos. Nessa parte aqui você vai colocar dados como o que são esses gastos e quais os valores nominais deles, ou seja, se algo vale R$1.000, nessa parte aqui você vai colocar que ele vale R$1.000. A própria planilha, na etapa seguinte, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, vai fazer o cálculo de quanto ela vai estar valendo com base na regra do 1 mais meio. Então, só para a gente facilitar aqui o nosso entendimento, com a explicação que eu vou trazer depois, eu vou estar colocando aqui alguns gastos que a gente vai estar simulando para poder compreender o funcionamento dessa ferramenta. E agora, com esses gastos já definidos, é que a gente vai começar a aplicar de fato a regra do 1 mais meio. Isso é feito aqui, na terceira sessão. E para analisar esse grau de necessidade, basta você avaliar o peso, seja da vontade de consumir ou da necessidade de consumir, cada um dos gastos que você colocou aqui na parte de informações básicas a respeito dos seus consumos. O primeiro aqui, por exemplo, ele não é algo de fato necessário, você não precisa fazer essa viagem. Isso é algo, por exemplo, para você fazer com a sua família, ou mesmo para você fazer, curtir um rolê interessante ali com amigos, enfim. É algo mais para, como eu disse no começo do vídeo, suprir algo emocional e não necessariamente algo que está relacionado à integridade física, ou integridade moral, ou enfim, qualquer outra necessidade que possa de fato colocar você em perigo caso não faça uso desse bem ou serviço nesse caso. E portanto, não faria falta deixar de fazer ele, mas ainda assim, você tem o objetivo de realizar esse gasto. Portanto, o que você deveria fazer aqui é multiplicar esse gasto por 3. Porque dessa forma, você garante que terá ainda capital, caso seja necessário, e não vai correr risco nenhum caso gaste esse dinheiro. O segundo, por se tratar de um notebook, supondo que você trabalhe com alguma coisa relacionada a isso, e você, portanto, precise do notebook porque é uma ferramenta de trabalho, mas você não precisa dele agora, você vai precisar dele só daqui a alguns meses, quando, por exemplo, se mudar de cidade, ou seja lá o que for a sua necessidade, ela é algo que vai ser maior no futuro e não no presente. Mas ainda assim você quer ver se tem capital para poder comprar aquele produto agora, se aquele não vai ser de fato um problema para você. Para esse caso, você deve multiplicar o valor do produto por 2, colocando aqui na planilha, na mesma linha onde você já tinha atribuído aquele gasto, esse multiplicador. Dessa forma, a própria planilha já estabelece ali que você tem que ter um total de R$5.200 para poder fazer o consumo daquele produto sem que isso te afete de fato. Enquanto que para o terceiro consumo, que seria o celular, você já tem um no momento que consegue atender em parte as suas necessidades, só que ele já está começando a falhar, por exemplo, e você precisa do celular para poder trabalhar.
Bem, nesse caso, o seu grau de necessidade e o seu grau de vontade podem ser muito semelhantes, porque o seu celular ainda supre suas necessidades, só que ele está começando a falhar um pouco, apesar de que você ainda consegue sustentar por um período de tempo ali o celular da forma como ele está. Você sabe que no futuro, talvez no futuro próximo, ele possa vir a falhar de fato com você. Nesse caso, o ideal é multiplicar o valor do produto por 1,5, fazendo jus aí ao nome da regra do 1 mais meio. E supondo agora que você tem uma viagem de negócio no futuro próximo, você não precisa exatamente estar lá para poder realizar essa reunião que você vai participar. Entretanto, é interessante, você sabe que isso pode trazer um retorno ainda maior financeiramente para você, com o fechamento de alguma negociação ou algo nesse sentido. Para esse caso, você deve multiplicar o preço dessa sua operação por 1,25. Dessa forma, você vai estar confortável em gastar esse dinheiro, não vai ser um problema para você, mas ainda assim não vai ser um impeditivo de fato para que você consiga realmente realizar essa sua operação financeira. Por fim, o nosso quinto consumo, que é o medicamento. Bem, para esse caso, não tem muito o que fazer. Você não pode deixar para consumir esse produto no futuro, não tem como você planejar quando vai poder pagar por ele. Então o ideal aqui é que você estabeleça como multiplicador o 1. E o porquê de estabelecer como 1? Porque basicamente você vai estar colocando na regra do 1 mais meio o produto com o mesmo valor dele. Isso aqui serve somente para que a planilha consiga realizar o cálculo dela. Como eu disse lá no começo, não precisa multiplicar o valor se você estiver fazendo isso à mão, por exemplo. Mas aqui você precisa colocar esse multiplicador só para que a planilha consiga automaticamente te entregar ali uma resposta a respeito de como os seus gastos estão sendo realizados. E voltando aqui nessa primeira parte, agora a gente sabe como interpretar esse valor. Se ele está sendo um valor adequado e, portanto, eu estou fazendo meu planejamento financeiro de uma forma interessante, ou se esse meu planejamento financeiro de alguma forma está sendo ineficiente. Você consegue ver se esse valor tá bom através dessa porcentagem que a planilha te entrega. Se esse valor estiver acima de 60%, isso significa que basicamente todo o seu gasto financeiro está sendo feito em cima de bens que você não precisa ter. Ou seja, basicamente você está agindo com base em consumismo e não com base em uma necessidade de fato. E isso no futuro vai se tornar um problema, porque você pode acabar contraindo dívidas para poder arcar com esses consumos. Porque no final das contas, é disso que a gente está tentando correr aqui, das dívidas. Afinal, ninguém quer ter isso e passar a noite desafio acordado sem sequer conseguir pregar os olhos, porque lembra todo dia antes de dormir que tem uma dívida para poder pagar. Agora, se o indicador está abaixo de 35%, isso significa que sempre que você vai consumir um produto, você já está com alto grau de necessidade. Ou seja, está fazendo tudo meio que de forma imediatista. Está esperando muito o consumo chegar perto de você para você pensar nele. Isso acaba te colocando em uma zona de pressão e te obrigando a gastar. Algo que no curto prazo pode não fazer tanto efeito, mas no longo prazo pode acabar criando em você um hábito de não prestar atenção no seu financeiro e também de não planejar. Pode trazer inclusive riscos para a saúde do seu capital. Além disso, pode estar indicando que você está manipulando os preços dos pesos atribuídos a cada um dos valores, simplesmente para poder passar para o seu subconsciente a ideia de que você está fazendo aquilo porque você precisa e não porque você quer. E no final, isso também é um problema porque pode te levar à mesma situação de uma dívida grande pra caramba que você não consegue pagar. E olha só, não estou falando aqui que você não possa mudar o grau de necessidade atribuído a algum produto. Você só tem que fazer isso de acordo com uma análise sincera. Se de fato aquele produto passou a ser necessário ou mais necessário do que ele era antes. Além de entender com relação aos seus planejamentos, se eles estão sendo feitos de forma eficiente ou não, essa planilha também contribui para que você consiga entender a prioridade que você tem atribuída a cada um desses gastos. Como, por exemplo, a viagem de negócios ela vai ter um multiplicador menor, porque ela pode trazer um retorno financeiro maior até do que o celular. Nesse caso, faz mais sentido que você invista o seu capital na viagem do que você gaste ele comprando um celular. Ou seja, a prioridade da viagem é maior que a do celular naquele presente momento. De novo, isso não impede que em um futuro próximo os dois, inclusive, invertam dentro da sua planilha. Viu como ela é simples de usar? E o objetivo dela no final, como eu disse, não é te impedir de gastar, é simplesmente te permitir gastar, mas de forma que faça mais sentido e que permita que você ainda mantenha dinheiro no seu bolso caso você venha ter algum problema logo após realizar aquele gasto. Então, por que você não baixa ela aqui? Ela está no comentário fixado do vídeo. Basta você clicar nesse link, ela vai te redirecionar para uma página onde você vai poder baixar essa planilha e testar os seus gastos financeiros. Se você foi esperto, percebeu que usando essa ferramenta, muito dinheiro vai sobrar no final das contas. E de fato, algum dinheiro vai sobrar sim depois que você realizar esses gastos. E o que você pode fazer com esse dinheiro que sobra? Bem, investir. E se você está buscando por ativos que sejam melhores que a poupança, que inclusive é o que a maioria dos brasileiros tem como ativo principal, eu fiz um vídeo algumas semanas atrás mostrando exatamente quais ativos você pode usar para poder substituir a sua poupança. Nesse vídeo eu apresentei para vocês basicamente ativos de renda fixa, mas claro, se você tiver montado já a sua reserva de emergência, como eu mostrei também nesse vídeo aqui, você já pode começar a investir na renda variável, comprando, por exemplo,
fundos imobiliários, ações, REITs, criptomoedas, metais, commodities, enfim. O mercado de renda variável é muito abrangente e tem coisa pra caramba pra gente olhar lá dentro pensando em comprar. Mas isso é papo para outro vídeo. Esse vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. Se de fato foi isso que achou, não esquece de deixar aquele like aqui para mostrar pra gente que curtiu. Não se esquece também de comentar para poder dar dicas aí do que eu poderia melhorar ou de algum assunto que você gostaria de ver eu trazendo aqui pro canal. Se é a sua primeira vez aqui na Prime Journey, não deixa de se inscrever clicando aqui nesse botão pra gente levar mais desse tipo de informação para todo o Brasil. Se curte esse tipo de conteúdo, segue a gente também lá no Instagram, @prime_yuri, para poder ficar por dentro de algum conteúdo a mais que eu posto lá semanalmente. No mais, esse foi o vídeo de hoje. Foi uma honra ter você aqui. E não se esquece de aparecer no próximo vídeo, porque eu tô te esperando pro próximo passo da sua jornada.